Meu nome é Márcia Barbosa, eu sou docente do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. Há 20 anos eu trago para esses espaços de ciência a questão de mulheres na ciência e do feminismo. Eu sou Carolina Brito, sou professora de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordeno um projeto chamado Meninas na Ciência e sou produtora e entrevistadora de um podcast de divulgação científica chamado Fronteiras da Ciência. Nós estamos aqui hoje para falar de um curso, o curso intitulado Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes. Esse curso tem como objetivo pincelar alguns aspectos dessa luta plural que é o feminismo. Esse curso foi produzido pelo NAPEAD, Produção Multimídia para Educação da URGS, sob coordenação de Marlise Bock Santos e Caio Ramos. No primeiro módulo nós vamos falar sobre direitos. E para falar sobre direitos nós vamos ter a professora Russell Dutter da Rosa, do Departamento de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é mestre e doutora em educação. E ela vem falar sobre direitos humanos e como dos direitos humanos surge o direito a ensinar e o direito das mulheres. E agora, para falar como conectar direitos humanos com o feminismo, nós vamos ter a Joana Búrigo, que vem nos contar um pouco sobre feminismo, que é essa ideia maluca de que mulher é gente. A Joana, ela é fundadora da Casa da Mãe Joana, ela é mestre em mídias e cultura pela London School of Economics e é publicitária, atuando no Brasil e no exterior. Ela vai nos contar um pouquinho sobre o que são essas ondas do feminismo, como o feminismo começou já lá longe, na Idade Antiga e Idade Média, e como a gente pode olhar feminismos ao longo do mundo. Nós vamos ter, neste módulo, também uma fala e uma conversa sobre direito sexual e direito reprodutivo. Para contribuir com isso, nós vamos ter duas professoras, a Camila Giuliani, que é graduada, mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é professora da Escola de Medicina, e a Daniela Knaut, que é antropóloga, doutora pela Escola de Altos Estudos de Paris e também é professora da Escola de Medicina. Elas vão nos contar um pouco sobre como foi essa construção do direito ao corpo das mulheres, o direito reprodutivo, o direito de escolher com quem eu caso e se eu caso, quando eu tenho filhos ou se eu não tenho filhos. Complementando a contribuição dessas duas docentes da URGS, nós vamos ter um material complementar do grupo Cravinas, que é orientado pela professora da UNB, Débora Diniz. O quarto grande módulo do curso é sobre feminismos negros, que é ministrado pela professora Catemari Rosa, que é física do Departamento de Física da Universidade Federal da Bahia. E aí a pergunta aqui, além dela trazer alguns conceitos, ela se pergunta quais são as lutas mais específicas das mulheres negras, quais são as várias lutas, porque tem vários feminismos negros, qual é a interseccionalidade, e aí para descobrir esse conceito eu sugiro que vocês escutem esse módulo. O quinto módulo do curso é sobre feminismo trans, que traz também alguns aspectos particulares da luta das mulheres trans, da comunidade trans. E esse módulo é ministrado pela filósofa e educadora e escritora Atena Beauvoir e pela Sofia Fávero, que é psicóloga e mestranda em psicologia social da URGS. No sexto módulo, nós convidamos a psicóloga Daniela Delaglio, que é doutoranda em psicologia também da URGS, e ela vai discutir alguns aspectos sobre diversidade de gênero e orientação sexual. Teremos também um módulo que fala sobre aquelas áreas onde as mulheres são minoria absoluta. E o primeiro deles vai ser sobre mulheres na ciência. Para falar sobre mulheres na ciência, nós vamos ter a professora Carolina Brito e eu, Márcia Barbosa. E aí vocês vão descobrir por que tão poucas mulheres nas ciências exatas? Será que nas ciências biológicas, onde tem mais mulheres entrando, elas chegam até o topo? Quais as razões e o que a gente pode fazer para mudar essa situação? Mas se vocês pensam que é só na ciência que as mulheres estão ausentes, vocês também têm que acompanhar o módulo que fala sobre mulheres, empreendimentos e mulheres no mundo de negócios. E para ele nós convidamos Margarete Goldenberg,
da Goldenberg Consultoria, que é uma empresária que coordena a consultoria Mulheres 360. E a Margarete se pergunta também, por que tão poucas mulheres no topo do mundo dos negócios? Por que é importante ter mais mulheres no mundo de negócios? E trabalha com as empresas para mudar essa situação. Finalmente, para mudar todas essas situações, a gente precisa de ações. E ações são políticas. Para falar um pouquinho sobre mulheres no mundo da política, nós vamos ter a Débora do Carmo Vicente, do TRE-RS, que vai nos contar muitos mitos que não são verdadeiros sobre, mas afinal, as mulheres não querem ir para a política. Ai, mulheres não gostam de política. Nós já temos muita mulher na política no Brasil. E ela vai desconstruir esses mitos e comparar a situação do Brasil com o resto do mundo nessa questão de mulheres e política. O 10º módulo do curso é sobre feminismo e história da arte. E é interessante porque quando a gente pensa em arte, a gente pensa que tem muitas artistas. Mas de fato, a gente vai ver com a professora Daniela Kerna, que é professora e vice-diretora do Instituto de Artes da URGS, que a questão das mulheres nas artes não é tão diferente assim do resto, porque nos cargos de poder ainda há muito poucas mulheres. E ela vai nos contar, vai resgatar um pouco da história das mulheres nas artes que ficaram completamente invisíveis. E para fechar o nosso curso, nós convidamos a professora Fernanda Stanisłaski, que vai nos contar sobre carreira e família. A professora Fernanda é professora do Instituto de Biociências da URGS e ela coordena um projeto chamado Parenting Science, onde ela também desmistifica a ideia de que o problema da maternidade é coisa do passado. Ela vai nos mostrar que não, é um problema muito real e que as mulheres, mesmo dentro da academia, enfrentam muitos problemas e têm uma baixa enorme na sua produtividade depois do primeiro filho. Mas se você acha que só esses temas não são suficientes para cobrir todo o espectro do feminismo, assista a todos os módulos, faça a provinha final e passe com 10 e depois mande para nós o seu vídeo do que estiver faltando, que a gente espalha por aí.